Lá, continuando aqui na nossa aula, vamos falar sobre o padrão MVC. Ele não é bem um design pattern, um padrão de projeto, mas ele é um modelo para você fazer a sua arquitetura, projetar a sua arquitetura de software é, em camadas divididas de acordo com responsabilidades específicas, para que facilite a manutenção e também a organização e até mesmo contribui com a velocidade da sua aplicação. E fica mais fácil de manter a sua aplicação. Acredito que vocês já estudaram isso em várias outras disciplinas. Eu estou revisando isso aqui só porque o Spring MVC, como o nome já diz, ele é totalmente baseado nesse modelo aqui, no modelo MVC. Então, a model, que é a modelo, define o modelo, o domínio da aplicação, as regras de negócio e persistência de dados. Aqui a view, ela tem a parte de responsabilidade da interação com o usuário, ou seja, é a interface lá propriamente dita. Por exemplo, quando você desenvolve lá na aplicação web, a parte de HTML, CSS, JavaScript, isso daí está tudo na view. E ela representa a entrada e a saída de dados, que na verdade é a exibição dos dados, onde o usuário pode interagir com a aplicação. E a controller é um componente intermediário. Ele recebe as requisições do usuário lá na tela, por exemplo, quando o usuário clica em salvar, em um botão lá de submissão de um formulário, que interage com o modelo em busca da resposta a ser retornada ao usuário. Por exemplo, vamos supor lá, o usuário preencheu um formulário e clicou no botão salvar. A parte do controller vai enviar essa requisição lá para o negócio e vai tentar salvá-lo na camada de negócio, delegando isso lá para o negócio. E se dá tudo certo, ele retorna uma mensagem para o usuário. Quem vai retornar essa mensagem aí também é o controller. E se dá alguma coisa errada, vai tratar a exceção também e vai apresentar alguma informação para o usuário. Claro, isso é como deveria ser no mundo perfeito ali das aplicações, onde tudo fosse desenvolvido de forma padronizada. Por que utilizar o Spring MVC? Ele é poderoso e moderno, ou seja, tem vários recursos. Ele vai de simples até robustas aplicações, então você não precisa se preocupar, vou desenvolver isso aqui com minha aplicação baseada nesse framework e depois se minha aplicação for crescer muito. Não, ele vai suportar. Usa os recursos mais atuais da linguagem Java, ele tem recursos para tudo isso, plugins, componentes, anotações, dependências. As dependências ali no Spring Boot, na parte de configuração, são chamadas de desculpe, tive que interromper aqui. As dependências ali são chamadas de starters. Tem requisições Ajax também, integração com templates web, JSTL, JS, o Timeleaf também, que é a tecnologia aqui para desenvolvimento das interfaces, que é uma tecnologia server-side, que nós vamos utilizar aqui nesse desenvolvimento. Tem conversores de dados, tem validação na parte do back-end, que é uma vantagem por prover bastante segurança, e suporta RESTful, para quando vocês querem desenvolver lá orientado a serviços. Aqui o próximo. Vamos falar agora sobre algumas anotações. Por exemplo, a anotação @controller. Ela transforma a classe em um bin do tipo controller do MVC. O controller que eu tinha falado para vocês agora mesmo, a função dele. Tem que ter uma classe lá, uma camada controller na nossa aplicação. Nós vamos criar isso na prática. Aqui está um exemplo de comentário das anotações, mas fique tranquilo que depois tudo isso vai ser implementado ali na prática para melhor entendimento. É a anotação Request Mapping. Ela é usada para mapear o URL de acesso a um controller e aos métodos contidos nele. Também podemos definir os verbos HTTP, POST, COMPOST, GET, de acesso aos métodos. Aqui está um exemplo de utilização do Request Mapping. Aqui está fazendo para computadores, ou seja, toda vez que
foi invocado ali, por exemplo, uma classe da computadores, a chamada computadores, ele vai retornar esse caminho aqui, que é a listagem de computadores. E aí ele vai fazer um get de todos os computadores, vai retornar todos os computadores para o usuário. Por exemplo, lá no nosso CRUD, quando nós clicarmos lá no botão de listar computadores, ele vai fazer essa chamada aqui, ele vai fazer esse redirecionamento aqui com request map para computadores e o retorno vai ser essa página listagem. Aqui é como se fosse um caminho, ó, por isso que está escrito path aqui, ó, caminho. Isso aqui, se vocês traduzirem direto do inglês, significa caminho, o path, ok? E aqui o request method já faz um get, ó. O get é para pegar os valores. Aqui o @pathVariable, ele tem o objetivo de extrair da URL um parâmetro que foi incluído como path da URL. Que, por exemplo, vamos supor que nós queremos esse caminho aqui, ó, nós queremos fazer uma listagem, listar todos os computadores que são da marca IBM, ok? Veja que quando você faz um get, ele sempre passa isso aqui lá na URL, ok? Por isso lá que quando nós vamos utilizar, por exemplo, senha, vamos alterar a senha do usuário. Não é bom, não é o correto fazer com get, porque ele passa aqui o dado na URL. Aí teria que fazer com set. Então tá aqui, o nosso request map. Aqui ele fez o path variable, que é a marca. Ele vai considerar a marca e passa a string marca, a variável que foi declarada. E esse parâmetro, de acordo com o que está instanciado, vai vir para a URL aqui. Por exemplo, se a marca aqui do path variable for IBM, vai passar assim. Agora, se a marca for Dell, iria passar aqui, listagem barra Dell, ok? Que nossa outra função, a anotação, é a request param. Ela tem o objetivo de capturar um parâmetro de consulta, uma query param, enviado por uma solicitação. Aqui, por exemplo, ó, aqui ficou bem claro que é um método get, aqui já tem uma interrogação aqui, ó. Aqui já está mais alinhado ainda. Aqui ele já passa a marca, ele passa a própria marca aqui na URL e já passa aqui ela recebendo IBM. Se fosse a marca Dell, ia estar assim aqui na URL. Ok? Aqui o caminho na listagem. E daí aqui no caso, do jeito que ele está fazendo esse request map aqui, vai retornar, por exemplo, todos os computadores que são da marca IBM na listagem aqui, ó, porque nós estamos em computadores. E nós estamos chamando aqui a função de listar. Vai trazer a página de listar. Ele vai chamar aquele método get e vai chamar aqui a função de get computadores por marca, que é uma função que filtra os computadores de acordo com a marca que foi passada por parâmetro, que aqui é a marca, ó. Aqui lá na hora do método foi passado como parâmetro aqui a marca. Foi definida a variável aqui de parâmetro como marca. E agora aqui já está passando o parâmetro utilizando o request param, que é aqui o parâmetro requisitado. Aqui a outra anotação, a model attribute, pode ser usada sobre a assinatura de um método, como argumento de um método. Aqui está um exemplo de utilização, passando o próprio computador, por exemplo, aqui no método salvar, que é o postmap, ele vai chamar a função save. E aqui o método é salvar, então. Na hora de salvar, ele vai passar aquele computador lá com todos os valores que estão setados para ele, para a parte de salvar. E aqui já na modo atributo,
attribute, passando CPU, cpu.type values. E daí ele retorna todos os valores de acordo com o tipo. E aqui ele vai popular um combo box, que é essa a função aqui do modo attribute. Ele pega o tipo daí, nesse caso aqui de aplicação. É só revisar uns conceitos aqui sobre client-side e server-side. Quando nós utilizamos, por exemplo, jQuery, Zepto, Angular, o React, que é aqui desse símbolo, jQuery, tudo isso é tecnologia do lado do cliente, parte da Vue que eu falei para vocês. E do lado do server-side tem, por exemplo, o web server, as linguagens de back-end, como por exemplo o PHP, o Java, que nós estamos utilizando nesse curso, Node, Python, entre outros, e até o banco de dados. Tudo que está ligado com a parte de interface é front-end. Agora a parte do negócio é o back-end. Esses termos aqui são utilizados até para alguns cargos, por exemplo, você pode ter lá numa empresa o desenvolvedor, front-end, que é o cara que vai trabalhar só no desenvolvimento de interfaces. Ele vai trabalhar com essas tecnologias aqui então. E agora o desenvolvedor back-end, ele trabalha mais com a parte do negócio, essa daqui, que eu mostrei para vocês. E o desenvolvedor full desenvolvedor full stack. Ele vai trabalhar com ambas as partes, com ambas as tecnologias, com as duas, desenvolvendo toda a parte aí do negócio. Claro que nesse cargo aqui é mais difícil o cara ser especialista em cada coisa, porque ele não trabalha muito focado. Mas tem esse cargo também aí no mercado. Continuando aqui a anotação, a @valid é a anotação responsável por injetar a validação back-end via Hibernate Validator e Beam Validation Spring Validator. Por exemplo, quando você define uma classe, um entity, você, na hora que faz o mapeamento objeto relacional, você mapeia lá os atributos com as regras dele. Por exemplo, você declara o atributo nome para um cliente. Esse nome você coloca que ele é unique, único lá no banco de dados. Ele, claro, estou só dando um exemplo, dificilmente o nome vai ser unique, mas ele não pode ser, em regra, em branco. Então você coloca lá @notBlank e isso aí, na hora de validar, você tem que chamar essa valid para dizer que, porque senão na hora que você chamar o método salvar, se você não colocar esse @valid para tudo que foi declarado, por exemplo, em um computador, que seria obrigatório para ele, as condições de tamanho, por exemplo, o tamanho mínimo da descrição do computador deve ser de 3 caracteres e o máximo pode ser 60. Se você não colocar a valid, na hora que for salvar, ele não vai fazer a validação do lado do back-end que você anotou lá, que você fez todo o mapeamento. Então tem que chamar essa valid. Vamos falar um pouco sobre o Spring Boot. O Spring Boot é um projeto que chegou para quê? Para facilitar o processo de configuração e publicação das nossas aplicações. Qual é a intenção dele? É ter o seu projeto rodando o mais rápido possível e sem complicações. Ele consegue isso favorecendo a convenção sobre a configuração. Os módulos informados do Spring Boot vai reconhecê-lo e fornecer uma configuração inicial. E para isso basta que você diga para ele quais módulos deseja utilizar. Por exemplo, se você quer utilizar o módulo web, o módulo template, o módulo de persistência ou de segurança, entre outros. Tudo isso eu vou explicar para vocês como fazer na prática ali depois, utilizando a IDE, o STS.